Jesus Cristo. Esta noite eu gostaria de compartilhar uma mensagem da palavra de Deus aos corações. Eu queria compartilhar um texto que se encontra no livro de Atos. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de falar um pouco do contexto. Que Pedro vai passando, e antes dele passar, acontece uma coisa interessante. Tem uma mulher chamada Tabita, ou conhecida como Dorcas. A Bíblia vai falar que essa mulher, ela era piedosa, ela fazia caridade, ela fazia a obra do Senhor. Mas por um motivo eu não sei o qual, a Bíblia vai dizer que essa mulher adoece e ela morre. E os irmãos, muito entristecidos com Dorcas, com Tabita, vendo que Pedro ia passar perto dessa cidade, manda chamar o irmão Pedro. E Pedro vai ao encontro dessa jovem, dessa moça que está morta. Eles chamam Pedro e Pedro vai até lá. E a Bíblia vai dizer que Pedro, chegando lá nesse ambiente, um ambiente que estava de luto, de choro, de pranto, as pessoas chorando, as viúvas chorando lá, Pedro manda que elas se recolham, que elas se saiam. E Pedro começa a orar pela vida de Dorcas. E a Bíblia vai dizer que Pedro fala: Tabita, levanta. E a Bíblia vai dizer que ela ressuscita, que ela revive, ela começa a ter a vida. E esta noite, eu não sei o problema, qual dificuldade algum de vocês estejam passando, seja financeiro, seja emocional, mas eu tenho uma palavra da parte do Senhor. Assim como Pedro liberou uma palavra profética de vida sobre aquela moça, eu libero uma palavra de vida sobre a sua. Que você não vai morrer. Esse mal que está lhe acontecendo, essa dificuldade, ela não vai ser para a morte, ela vai ser para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela começa a crescer. No livro de Atos, se nós formos ler, a igreja começa a crescer em números. Atos 2 vai dizer que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos, com poder e autoridade, e a igreja começa a crescer. E Herodes, o rei naquela época, começa a achar a igreja uma ameaça, começa a maltratar, começa a perseguir os cristãos. E a Bíblia vai dizer que Herodes mata a fio de espada o apóstolo Tiago e manda prender o apóstolo Pedro. E eu creio que eles estavam assustados, estavam atemorizados por conta que Herodes começou a perseguição contra a igreja. E a Bíblia vai dizer que, no texto vai dizer bem assim: vendo ser isto agradável ao judeu, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo o feitor prender, lançou no cárcere, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. E Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Interessante que o texto vai dizer que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. E o texto dá ênfase: a igreja estava orando. Talvez você esteja aprisionado em algum vício, eu não sei, seja o da prostituição, o da cocaína, o do alcoolismo, o do cigarro, mas o Senhor está esta noite e Ele quer vos libertar. A palavra do Senhor fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será liberto. E a igreja começou a orar, começou a clamar pela vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro estava escoltado por grupos de soldados, que no total somava 16 soldados. E ele estava acorrentado, algemado, como se fosse um ladrão, algo de alta periculosidade. A Bíblia diz que ele estava preso.
mas a igreja estava orando, intercedendo pela vida de Pedro. Talvez você esteja de pé, é porque tem alguém intercedendo, orando pela sua vida. Seja sua mãe ou seu pai, alguém que ama a sua vida e ora por você. E a igreja estava orando. E a Bíblia vai dizer bem claro que Deus envia um anjo naquela prisão. E o anjo dá uma palavra profética sobre a vida de Pedro. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Deus manda um anjo para libertar Pedro daquela prisão. Esta noite, irmão, irmão, eu não sei qual o seu problema, qual a circunstância que você está passando, mas eu quero te dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não te abandona.